Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. A corrida do cemitério. Naquela noite escura e tempestuosa, o taxista chamado Marcos estava prestes a encerrar seu expediente quando recebeu uma ligação. A voz do outro lado era sombria e trêmula, solicitando uma corrida até o cemitério da cidade. O pedido em si já era estranho, mas o tom da voz gerou calafrios em Marcos. Ele dirigiu até o bar mencionado pelo passageiro, encontrando um lugar decadente, praticamente abandonado. Observou ao redor, mas viu apenas algumas pessoas solitárias, provavelmente frequentadores habituais daquele lugar desolado. Um homem alto e enigmático aproximou-se lentamente do táxi, entrou e se sentou no banco traseiro. Enquanto conduzia pelas ruas vazias, o taxista percebeu que o passageiro se mantinha em silêncio absoluto. O homem parecia estar imerso em pensamentos sombrios, seu rosto estava oculto sob um chapéu largo. Marcos sentiu um arrepio, mas tentou ignorar a sensação de inquietação. A chuva batia pesadamente no para-brisa, criando uma atmosfera opressora dentro daquele carro. As ruas se tornaram cada vez mais escuras e isoladas, aumentando a tensão no interior daquele táxi. O taxista tentou quebrar o silêncio desconfortável e perguntou ao passageiro sobre seu destino no cemitério. Porém, uma voz fria e baixa respondeu: "Apenas continue." Ao chegar ao cemitério, Marcos parou o táxi, pronto para encerrar aquela estranha viagem. Entretanto, quando olhou pelo retrovisor, seu coração disparou em desespero. O banco traseiro estava vazio. O passageiro havia desaparecido sem deixar vestígios. Tremendo de medo e confuso, o taxista saiu daquele carro e adentrou no cemitério sombrio, segurando uma lanterna para iluminar o caminho entre as sepulturas. A chuva torrencial continuava a cair implacavelmente, enquanto Marcos caminhava pelo terreno encharcado, buscando alguma resposta para o enigma que se desenrolava diante dele. A luz da lanterna iluminou uma lápide escura e solitária. O nome gravado na pedra parecia ser o mesmo daquele passageiro misterioso. Marcos sentiu um calafrio, como se estivesse diante de uma força sobrenatural. A poucos passos da lápide, ele avistou uma pilha de dinheiro, exatamente o valor da corrida que havia sido combinado. O taxista ficou paralisado pelo choque e pelo medo. O que ele acabou de testemunhar parecia ir além da compreensão humana. Um arrepio percorreu todo o seu corpo quando uma rajada de vento trouxe consigo um murmúrio inquietante, parecendo sussurrar seu nome. Dominado pelo terror, Marcos deu meia volta e correu de volta ao seu táxi, deixando para trás o cemitério assombrado. Dirigiu em alta velocidade pelas ruas escuras, seu coração estava pulsando descontroladamente. Ao chegar em casa, trancou a porta e se afundou em sua cama, lutando contra os pesadelos que assombravam sua mente. Desde aquela noite fatídica, Marcos jurou nunca mais retornar ao cemitério ou aceitar qualquer chamada suspeita. Contudo, ele ainda carregava consigo o mistério daquela corrida maldita, onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos pareceu se fundir de maneira aterrorizante. O taxista nunca mais foi o mesmo, assombrado pelas memórias perturbadoras que aquela noite lhe trouxe. A última corrida. Era uma noite silenciosa e calma quando o taxista Pedro recebeu uma chamada inesperada. A voz do outro lado da linha era fraca e trêmula, pertencente a um homem idoso que precisava de um táxi para levá-lo até sua casa. Pedro se sentiu desconfortável ao ouvir aquela voz, mas aceitou a corrida. Ao entrar no táxi, o passageiro idoso parecia inquieto, suas mãos estavam trêmulas e o olhar perdido. Pedro tentou iniciar uma conversa, mas o homem mal pronunciava uma palavra. Uma sensação de desconforto permeava o ar, deixando o taxista inquieto durante todo o trajeto. Ao chegarem ao endereço indicado, o passageiro agradeceu a Pedro e pediu que esperasse um momento, enquanto ele buscaria no interior de sua residência o dinheiro para pagar a corrida. O taxista concordou, observando o homem idoso sair daquele táxi com dificuldade e entrar na casa. O tempo passava e Pedro começou a ficar preocupado com a demora.
decidiu ir até a porta e bater para verificar o que estava acontecendo. Foi recebido pela visão de parentes e amigos reunidos em um ambiente de tristeza e luto. Percebeu, com choque e perplexidade, que estava diante do velório daquele homem que ele havia acabado de transportar. O coração de Pedro disparou quando ele finalmente compreendeu o que havia acontecido. Seu último passageiro era a alma do falecido senhor, e ele inconscientemente o conduziu até sua morada final. Sentimento de culpa e choque se misturaram, enquanto ele lutava para processar aquela verdade assombrosa. As pessoas presentes no velório lançaram olhares confusos e curiosos em direção a Pedro, sem entender sua presença ali. O taxista, trêmulo e com a mente turva, não conseguiu pronunciar uma palavra para explicar o que havia ocorrido. Sentia-se como se estivesse preso em um pesadelo sinistro do qual não conseguia escapar. Desde aquela noite fatídica, Pedro não conseguia se livrar daquele sentimento de culpa e da sensação de estar sendo observado pelo passageiro idoso, mesmo quando estava sozinho. À noite, ouvia sussurros inquietantes em seus ouvidos, como se o falecido passageiro ainda estivesse presente, tentando transmitir uma mensagem ou buscar algum tipo de conforto. A cada novo dia, o taxista se afundava em um estado de insônia crescente. As olheiras profundas e a aparência desgastada testemunhavam sua luta contra os horrores silenciosos que o atormentavam. Ninguém ao seu redor conseguia compreender completamente o tormento pelo qual ele estava passando, pois era um fardo que Pedro carregava sozinho. Desesperado por encontrar paz e alívio, o taxista decidiu buscar ajuda em fontes incomuns. Consultou especialistas em fenômenos paranormais e buscou orientação espiritual. Com o tempo, ele aprendeu a lidar com as presenças assombradas que o atormentavam, procurando formas de encontrar redenção por seu papel involuntário, no transporte da alma daquele passageiro. Embora ainda carregasse o peso daquela noite terrível consigo, Pedro encontrou paz nas palavras de sabedoria e nas práticas espirituais que o ajudaram a se fortalecer emocionalmente. Ele aprendeu a aceitar que alguns mistérios são além da compreensão humana e que sua jornada de cura exigiria paciência e perseverança. O taxista passou a contar sua história para pessoas próximas, na esperança de que seu testemunho pudesse ajudar outros que enfrentassem experiências similares. Assim, mesmo com suas próprias cicatrizes emocionais, Pedro encontrou um propósito maior em compartilhar seu conto trágico, na esperança de trazer conforto e entendimento para aqueles que também se sentiam assombrados pelo inexplicável. O passageiro desconhecido. Era uma noite chuvosa e escura, com neblina envolvendo as ruas da cidade. O taxista Carlos recebeu uma chamada inesperada para buscar um passageiro em um ponto remoto e isolado da cidade. Intrigado pela localização estranha, ele seguiu as coordenadas até chegar ao local combinado. Ao chegar lá, Carlos olhou ao redor, mas não encontrou ninguém. O silêncio pairava no ar, quebrado apenas pelo som da chuva caindo. Inquieto, ele ficou em alerta, seus olhos percorrendo o ambiente em busca de qualquer sinal de vida. De repente, sem aviso prévio, a porta traseira do táxi se abriu, fazendo Carlos dar um salto de susto. Seu coração acelerou e uma sensação de inquietação tomou conta dele. Ele esperou por alguns segundos que alguém entrasse, mas o assento permaneceu vazio. Sentiu um arrepio quando do interior do carro, uma voz sussurrante começou a se fazer ouvir. O som era suave, mas carregado de uma aura sombria, ecoando no interior daquele veículo. A voz falava de coisas inquietantes, mencionando acontecimentos trágicos, mistérios sem solução e segredos obscuros. O taxista sentiu um medo profundo tomando conta de seu ser. A voz parecia penetrar sua mente, enchendo-o de imagens perturbadoras e sensações desagradáveis. Ele podia sentir o peso do desconhecido. Carlos sabia que algo sobrenatural e terrível estava acontecendo. Dominado pelo pavor, Carlos decidiu que não podia ficar mais um segundo naquele lugar amaldiçoado. Ele pisou no acelerador, dirigindo em alta velocidade, tentando escapar da presença sinistra que o assombrava. A chuva forte batia nos vidros daquele carro, como se a natureza também estivesse manifestando sua inquietação.
Enquanto Carlos dirigia freneticamente pelas ruas escuras, ele podia sentir a presença daquele passageiro desconhecido, mesmo que não pudesse vê-lo. Sombras se moviam rapidamente pelo retrovisor, uma atmosfera opressiva e ameaçadora enchia o interior daquele veículo. O taxista sabia que não poderia se livrar facilmente desse encontro sobrenatural. Mesmo depois de ter escapado daquele estranho passageiro desconhecido, Carlos descobriu que as consequências desse encontro sinistro ainda o assombravam. O táxi, uma vez um local de trabalho seguro e familiar, tornou-se uma fonte de fenômenos inexplicáveis. O cheiro persistente de fumaça permeava o interior daquele carro, mesmo quando não havia sinais de fogo. Sombras passageiras dançavam pelas janelas, causando um calafrio em Carlos. Sons inexplicáveis ecoavam no veículo durante as noites solitárias, reforçando a lembrança assustadora daquele encontro com o passageiro desconhecido. Determinado a encontrar respostas e se libertar desse tormento, Carlos embarcou em uma jornada para desvendar a história daquele passageiro desconhecido. Ele mergulhou em pesquisas sobre eventos sobrenaturais, buscou a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais e entrou em contato com pessoas que passaram por experiências semelhantes. Foi quando conheceu Pedro, um taxista que relatava ter dado carona ao espírito de um idoso falecido. À medida que se aprofundava na investigação, Carlos descobriu que o passageiro desconhecido estava ligado a uma tragédia que ocorreu naquela região anos atrás. Ele aprendeu sobre espíritos atormentados, presenças malignas e a necessidade de liberar almas aprisionadas para encontrar paz. Carlos então se comprometeu a enfrentar o desconhecido e libertar tanto o passageiro quanto a si mesmo do ciclo de medo e tormento. Armado com conhecimento e determinação, ele se preparou para enfrentar as forças sobrenaturais que assombravam seu táxi, na esperança de encontrar redenção e tranquilidade. Após uma longa sessão de orações, finalmente o taxista conseguiu dar paz àquela entidade que o atormentava. Mas os acontecimentos que Carlos vivenciou deixaram marcas em sua vida, que não serão facilmente apagadas.